Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa primeira aula de projeto elétrico com a utilização de um software. O software em questão, é da empresa AutoQI, chama-se AutoQI Builder, em que dentro desse software existe o desenvolvimento de projetos em várias disciplinas. No nosso caso, a gente vai trabalhar com o QI elétrico, com o desenvolvimento de um projeto elétrico. Vamos usar um projeto modelo de uma edificação residencial térrea bem simples, com o objetivo de aprender a usar as ferramentas. Ou seja, o nosso projeto em questão já está totalmente planejado. Nós temos um projeto aqui que temos uma suíte aqui na parte do fundo, banheiro social, 2 quartos, uma sala de TV, uma copa-cozinha e uma lavanderia. Então, o projeto elétrico foi pensado em cima desses layouts e já foi definido aqui um luminotécnico bem simples para que a gente possa fazer de forma mais rápida e facilitada. Então, nessa suíte, nós temos algumas lâmpadas plafond, de lâmpada central na maioria dos ambientes, com algumas lâmpadas decorativas, como aqui uns mini laser, pendente aqui na cômoda da cama, posição do ar-condicionado, posição de todas as tomadas, interruptores, qual interruptor liga qual lâmpada. Então, tudo isso já foi pensado para que a gente não perca tempo na aula estudando opções de luminotécnico. Então, esse não é o foco. O foco é realmente aprender a usar a ferramenta. Então, estudando antes, usando a criatividade, definindo ali um projeto luminotécnico, você consegue, na sequência, desenvolver esse projeto ali com o uso do software. Como eu disse, esse é um exemplo bem simples, foi feito num luminotécnico muito básico, mas suficiente para a gente aprender as principais ferramentas ali do software. Então, com tudo isso planejado, não só essa parte, mas também até a distribuição dos eletrodutos, já foi pensado aqui, foi feita a ramificação aqui com o intuito de reduzir ao máximo a passagem de muitos condutores dentro de um mesmo eletroduto. Então, a partir do quadro de distribuição, o quadro terminal, temos aqui uma ramificação que vai para a cozinha, uma ramificação que vai para a lavanderia, uma ramificação para a sala, uma que atende esses 2 quartos da frente, uma ramificação que atende esse banheiro social, ou seja, um caminho direto aqui para o chuveiro, que é o nosso aparelho vilão, um aparelho que tem a maior potência e que demanda uma preocupação maior, e uma outra ramificação que vai para a suíte aqui na parte do fundo, certo? Então, uma boa distribuição para evitar ao máximo ali, mais do que, por exemplo, 4 circuitos dentro de um mesmo eletroduto, o que afetaria ali possíveis situações de fator de agrupamento, que poderia influenciar de forma direta na escolha da seção dos condutores e também do disjuntor. Então, tudo isso tem que ser pensado, tudo isso já foi explicado em sala de aula, nós fizemos todos os cálculos manuais no projeto e agora sim vamos utilizar o software para poder assimilar melhor todo esse conhecimento teórico aí adquirido ao longo do semestre. Outra definição que já foi feita foi a escolha de quais serão os nossos circuitos. Então, já foi definido que na hora que a gente for cadastrar no software, o circuito 1 vai representar a iluminação da casa como um todo, circuito 2, a iluminação exclusiva da cozinha, para obedecer ali os critérios da norma, as tomadas de uso geral da casa, o circuito 3, as tomadas de uso geral da cozinha também exclusivo no circuito 4, os 2 chuveiros, circuitos 5 e 6, os 3 ar-condicionado que compõem um em cada quarto, nos 7, 8 e 9, circuito 10 da lavadora de roupa, ou secadora, e o circuito 11 do forno micro-ondas ali, mais uma tomada específica, certo? Além, é claro, dos circuitos reserva, mas esses são os circuitos iniciais. Não vou focar em fazer área externa, o objetivo é a gente cumprir um vídeo mais curto, então não vou aqui incluir iluminações externas, nem vou colocar aqui um circuito para o motor do portão. Então, vou focar apenas na parte interna da edificação, que ali a gente já aprende todos os passo a passo de tudo que a gente vai precisar no software.
desde o lançamento inicial agora, que é cadastrar a arquitetura no software, na sequência, começar a lançar os pontos elétricos, seja iluminação, seja interruptor, seja tomada, para depois passar para a distribuição dos eletrodutos, depois o cadastro ali, né, de cada um desses circuitos e comandos em cada peça elétrica que você lançou, e depois a parte de processar, né, os cálculos, verificar seção, verificar disjuntor, verificar os DRs, para poder concluir o projeto, exportando ali a maioria de informações, né, o máximo de informações possíveis, para que você tenha um projeto completo com tudo aquilo que é necessário. Então, indo para a parte do software, aqui no software, um dos primeiros passos que a gente precisa fazer, só uma vez, né, só a primeira vez, é cadastrar peças que você vem adquirindo ao longo do tempo, né? Existem empresas que vendem alguns cadastros de peça, que você pode já comprar esse pacote, ou que você mesmo venha cadastrando, né, devagar cada uma dessas peças. Por quê? O acervo de peças da AutoQI é gigantesco, é muito bom, porém, né, sempre é necessário você incluir novas peças, principalmente o projeto elétrico. O projeto elétrico depende ali, né, de uma descrição mais rigorosa da luminária que você vai utilizar. Então, às vezes, você quer utilizar um pendente exclusivo ali para um determinado fim, por exemplo, para uma mesa de jantar, e você prefere mudar a simbologia dela para ficar uma simbologia compatível com um projeto luminotécnico. Você busca também cadastrar uma luminária, né, esse pendente, esse exemplo, em 3D, para que você consiga, na hora que exportar o projeto, ter ali esse desenho da forma mais realista possível. Então, tudo isso é possível fazer, mas é claro, né, que se é uma peça diferente daquele padrão, você precisa cadastrar. Então, depois eu vou tirar uma aula para cadastro, embora no site da AutoQI, né, no YouTube da AutoQI, tem alguns vídeos ensinando esses cadastros. Os vídeos são muito bons ensinando isso. Então, é possível você fazer cadastros ali ao longo da sua vida profissional, enquanto você vai desenvolvendo os projetos e vai sentindo a necessidade de criar ali uma peça que para você vai ser muito útil, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou importar um banco de peças que eu criei, que vou usar nesse projeto, né? Ou seja, em cima desse projeto aqui em questão, olha lá, tinha deixado alguns pendentes, um perfil de LED, aqui tem uma sanca iluminada, né, do cortineiro, com utilização daquelas tubo LEDs T8. Então, tudo isso aqui eu posso cadastrar, essa simbologia. O próprio plafond, né, não tem essa simbologia, então cadastrei essa simbologia para ficar compatível com o luminotécnico que a gente desenvolve. Então, tudo isso é possível. Aqui é um ponto de espelho ali atrás do espelho para poder fazer uma conexão ali no futuro de um espelho com LED. Então, a gente consegue cadastrar, né, colocar lá no 3D que isso aqui representa apenas uma caixinha 4x2. Então, é tudo possível fazer em cima desses novos cadastros. Então, aqui, só para mostrar onde a gente importa esses cadastros, né, a gente consegue vir aqui em arquivo. Antes, é claro, de criar um novo projeto, né? Então, sem criar um novo projeto, a gente consegue em arquivo. Lembrando que essa versão que eu estou utilizando, né, é a versão 2021 Flex, da nossa equipe aqui da empresa. Então, a gente entra em arquivo, vai aqui em cadastro, e aqui em cadastro eu consigo entrar aqui em peças, e aqui eu tenho um local de importar. Lembrando que só vai estar ativado essa opção de importar se você não tiver criado um projeto novo. Então, se você tiver entrado em arquivo, criar projeto, novo projeto, e já está dentro de um projeto, ele não aceita importar enquanto você está usando o software. Como ainda não está sendo usado o software, nem o projeto está em aberto, aí sim é liberada a opção de importar. Então, dentro de peças e importar, você vai procurar aqui, ó, um arquivo que esteja aqui, ó, esse arquivo é formato .aq. Então, você vai abrir esse arquivo,
Aí você pode colocar em sobrescrever, porque ele, se tiver pastas com os mesmos nomes e ele tiver feito alguma peça que substitui outra, ele vai subscrever ali, né? Então eu posso clicar em sobrescrever e aguardar aqui a importação das peças, ok? Então após carregar os arquivos, ele mostra quais arquivos que a gente está importando. Ó, esse aqui é um cadastro que a Manco tem, que fornece, para a gente poder aumentar o cadastro de peças hidráulicas sanitárias. E aqui dentro tem alguns pontos que eu mesmo cadastrei. Alguns interruptores com tomadas com alteração do fator de potência para a nossa região aqui, fator de potência 0.8, né, que a concessionária exige. Mesma coisa para alguns pontos de tomada. Algumas lâmpadas LED, como ponte de espelho, algumas fitas de LED, algumas outras peças decorativas aqui, os plafons, alguns pendentes, a mini laser, spot, triplo e assim por diante. Então, ó, os T8. Então, tudo isso aqui vai fazer parte agora do cadastro. Então, é só continuar. Pronto, ele já faz parte do cadastro. Dá um OK. E agora eu tenho essas peças cadastradas. Uma outra questão que a gente pode fazer também é cadastrar modelos de projeto. Quando a gente entra no projeto, para iniciar aqui o nosso projeto, vai abrir uma janela mostrando quais as disciplinas, né, que estão dentro do pacote do software que vocês têm adquirido pela AutoQI. Então, você tem a possibilidade de comprar, né, disciplinas à parte, como por exemplo, pode comprar o elétrico, o hidráulico sanitário. Você pode comprar ele junto também com alvenaria estrutural, com SPDA, cabeamento. Então, dependendo das suas disciplinas, né, que você possui, na hora de entrar na criação de um projeto, você vai escolher essa disciplina. Porém, quando você estiver dentro da disciplina, como por exemplo o elétrico nosso, é possível você configurar todas as descrições iniciais do seu projeto elétrico, incluindo descrições que remetem a um cálculo de demanda. E lembrando que o cálculo de demanda, para cada concessionária, temos tabelas que indicam a forma correta de se determinar essa demanda. Então, para a nossa concessionária aqui da região, né, o que foi feito? Foi feito o cadastro dentro das configurações, né, baseado no que a concessionária estipula. Depois você consegue salvar essas configurações como um projeto modelo. E aí você vai ter esse modelo para poder utilizar toda vez que se iniciar um novo projeto elétrico. Então, como é feito isso, né? Você tendo o arquivo, por exemplo, eu salvei aqui modelos de projeto. Eu tenho aqui elétrico e hidrossanitário com elétrico 2025. Se eu copiar isso aqui, for lá no local onde o Windows está instalado, né? Na unidade C, e entrar aqui na pasta Programa Data, lembrando que alguns computadores, né, essas pastas talvez estejam ocultas, mas não tem problema, é só digitar aqui, Program Data, ele abriria essa pasta mesmo oculta. Você entra na pasta onde foi instalado o seu software, está lá, o AutoQI Builder. Aqui eu tenho algumas outras versões, porque eu tenho o WebEric 2025 também, e aí vem junto o AutoQI Builder de armaduras, mas aqui se eu não me engano, né, o 2021 tá nessa pasta aqui. Vamos testar. Aí dentro aqui, tá vendo, de modelos de projeto, você inclui aqui esses modelos novos, certo? Vou fazer isso nesse outro aqui só para garantir, mas eu acho que é aquele lá mesmo. Então você tem agora esse modelo de projeto que salva. Então agora vamos abrir um arquivo e ver, né, se vai aparecer essa opção já configurado. Então vem arquivo, novo, e aqui em arquivo novo eu tenho duas opções de iniciar um projeto. Tem essa primeira opção, nova edificação. O que ela significa? Significa que você vai criar um projeto do zero em que você vai importar no máximo ali as plantas
né, de distribuição da sua edificação que você vai fazer. Ou seja, as plantas baixas ali, feitas em formato WG, por exemplo. Agora, essa nova edificação com modelo externo, você já importa um arquivo BIM, né, um arquivo em FC, que seja desenvolvido no Revit, que seja desenvolvido em outras plataformas, até mesmo um projeto estrutural, no KBuilder mesmo, no WebEric mesmo, que exporta ali em FC, em que você pode abrir o arquivo, então ele vai importar não só as informações da planta, mas um projeto com todas as informações para que você possa fazer uma análise de compatibilidade entre o elétrico e os outros projetos em questão. Nós vamos utilizar o Nova Edificação porque nós temos somente aquela planta, né, um projeto criado só para aula, então eu não tenho informações a mais do que essa. Então nós vamos utilizar o Nova Edificação. Aqui vamos salvar, né, o nome do projeto, coloca aqui aula 1, projeto elétrico KBuilder. E aqui ó, nas opções, tá vendo? As duas opções novas que eu criei ali, já cadastradas, de acordo com a nossa concessionária, estão aqui. Então, eu posso clicar elétrico, avançar. Aí ele vai para a segunda janela, onde temos as disciplinas que a gente tem no nosso software aqui, né, da nossa empresa. Então, tem o projeto elétrico, tem hidráulico sanitário, né? Não tem SPDA, não tem cabeamento, esses outros que seriam a parte, né, uma compra à parte, e para a gente não tinha essa necessidade. Então, entrando aqui na fiação, posso avançar. Na sequência, temos aqui descrições do projeto, onde você descreve o tipo de projeto, endereço, nome do profissional que está desenvolvendo o projeto. Para que essas informações? Para que possa já preencher de forma automática a nossa prancha ali, né, o nosso carimbo da prancha na hora da impressão. Vamos avançar. Aqui tem a forma de configurar inicialmente o nosso projeto elétrico. Então, dentro do projeto elétrico, a gente pode escolher, por exemplo, como você vai numerar os quadros, como vai chamar aqui as nossas fases, né? Normalmente a gente chama as fases de RST, mas tem opções de chamar de ABC, de UVW, então cada local tem seu costume, normalmente a gente usa como RST as 3 fases, o neutro e depois a proteção, né, que é o terra. Os comandos, a gente pode escolher como você vai querer numerar, se é por número ou por letra, né? Normalmente a gente usa letras. E se você vai começar do zero de novo a cada circuito ou a cada quadro, ou seja, se eu tiver um circuito que tem 5 lâmpadas, A, B, C, D, E, e um outro circuito que tem umas 10 outras lâmpadas, ela vai continuar a partir do F ou ela pode de novo começar do A. Se você colocar para o circuito, você tem a liberdade de começar do A de novo, embora se não quiser, não tem problema. Agora, se você colocar por quadro, por exemplo, aí é impossível um novo circuito começar no A. Ele não pode repetir o mesmo nome estando dentro do mesmo quadro. Projeto, mesma coisa, pavimento, mesma coisa, para entender a lógica. Vou deixar aqui para o circuito, embora nosso projeto não chega nem ao Z, né? Então vai ficar separado cada letra para uma lâmpada em particular. Aqui tem aquela opção de mudar a temperatura ambiente do solo baseado na região onde você está desenvolvendo o projeto. Lembrando, né, que como a gente estudou isso num cálculo manual, utilizando algumas tabelas, lembre-se que o fator ali de temperatura, ele existe, né, a partir de uma temperatura base. A temperatura base é essa. Se o ambiente for 30 graus e o solo 20, você tem um fator 1. À medida que aumenta-se a temperatura, o fator aumenta acima de 1, né? E se for menor que essa temperatura, reduz de 1. Vamos deixar nessa aqui mesmo. Ok? Tipo de edificação aqui, né? Olha lá. Você pode descrever, né? Um apartamento, casa, o que é, quantos metros quadrados, né? Vou deixar aqui assim, só um projeto exemplo ali. Essas outras partes telefônico, tal, a gente não vai mexer, deixar tudo numerado por pavimento. Vamos avançar. Aqui a gente descreve o nosso projeto, os pavimentos dele. Nós vamos fazer uma casa muito simples, então só pavimento térreo com pé direito de 3 metros. Porém, se fosse uma edificação predial ou um sobrado, você ia incluir um novo pavimento aqui acima, colocava o pavimento superior, colocava o pé direito desse pavimento superior, certo? No nosso caso, eu vou aqui excluir o pavimento, voltar só para o térreo e avançar. E aqui você escolhe o modelo, como vai ser a organização do seu projeto aqui nesse lado direito da tela.
que é o que a gente chama de aba de projeto. Então, nessa aba de projeto aqui, você pode trabalhar com o modelo 1, que é uma pasta com projeto e subpasta com os pavimentos, e esse que é o contrário, né? A pasta com os projetos, onde um deles você separa por pavimento e fica todos os projetos dentro do pavimento. Quando eu falo todos os projetos, é as disciplinas. Se você estiver fazendo hidráulico, elétrico e sanitário, fica as 3 pastas dentro do pavimento térreo, as 3 pastas dentro do pavimento superior. E se fizer o contrário, já vai separar por projeto. Você vai ter ali elétrico, aí vai ter térreo, superior, cobertura. Hidráulico, térreo, superior e cobertura como subpasta, certo? Eu prefiro esse modelo 2, porém nesse projeto nosso não vai fazer a menor diferença, porque estamos fazendo só elétrico e só tem um pavimento, então não tem uma subpasta ali. Então eu posso dar um OK. Pronto. Já cadastramos aqui. Agora eu tenho que trazer para o nosso arquivo aqui. Trazer para o nosso arquivo o desenho da arquitetura. Então eu posso clicar com o botão direito em térreo, clicar aqui em importar desenho. E aqui no importar desenho eu mudo aqui a extensão para DWG, que é a extensão que a gente tem aqui. E vou no meu arquivo que eu salvei para usar para essa aula, né? Que é aqui em KBuilder resumido, onde tem aquela planta que eu mostrei agora há pouco ali para vocês, que é a planta que a gente vai trabalhar na aula. Olha lá, ele foi criado aqui, eu posso dar 2 cliques, vai abrir esse arquivo para a gente. Aqui, abriu o arquivo, é aquele mesmo arquivo que eu mostrei agora há pouco, na nossa suíte, os banheiros, quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia. A única coisa que mudou é que não trouxe aqui as achuras, né? As achuras foram retiradas ali no processo. Então, por exemplo, se a tomada tiver um risquinho é a tomada média, a tomada que não tiver nada é tomada baixa ou alta, né? Porque a achura se perdeu, porém as tomadas altas são fáceis de lembrar. Os 2 chuveiros, o ar-condicionado tem uma simbologia diferente aqui, né? Para lembrar, e o exaustor aqui da coifa, né, do fogão. Então só essas 3 são altas. Então todas as estiverem sem um risquinho, elas são baixas, né, e essas 3 são altas. Beleza? Primeiro passo que a gente tem que fazer. Primeiro é converter a escala do nosso desenho, porque nem sempre a escala é compatível do KBuilder com, por exemplo, um AutoCAD. Tanto é que isso está acontecendo aqui, ó. Se eu for aqui em ferramenta medir, e medir aqui a distância entre esses 2 pontos, tá vendo? Eu tenho 13 centímetros, porém eu estou na escala de 1 para 1. Eu não vou imprimir na escala de 1 para 1. Então eu vou ter que trocar isso aqui para 1 para 50. Então ao trocar isso aqui para 1 para 50, o que vai acontecer? Se eu remedir aqui novamente, eu vou ver que agora é um projeto com medida completamente diversa. 650 centímetros. Então eu preciso converter a escala para que o desenho fique no tamanho correto e na escala 1 para 50. Para isso, eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, desenho, manipular, e aqui eu vou usar aqui, ó, converter para escala. O que eu vou precisar? Está pedindo ali para selecionar o desenho, vou selecionar, dar um Enter. Ele pede um ponto de referência, então eu vou clicar aqui, um ponto de referência qualquer, eu vou clicar bem aqui no meio. Quer dizer o quê? Que o meu desenho vai diminuir em função desse ponto. Né? Ele está gigantesco, ele vai diminuir em função desse ponto, ele não vai sumir da tela. E agora ele pede um primeiro ponto e depois um segundo ponto. Então eu vou vir aqui clicar nesse canto, lembrando que você tem que estar com a ferramenta aqui, o Iminha ligado, que ele é uma ferramenta ali que auxilia, porque ele está ligado várias ferramentas de captura ao mesmo tempo. Inclusive eu posso clicar aqui nessa engrenagem do lado e configurar o que eu quero que esse imã capture. Ele capturou tudo, menos esse, que é o ponto próximo. Realmente esse a gente tem que deixar 100, porque se eu ligar ele aqui, ó, ele começa a caminhar sobre a linha, então é muito fácil de você mexer com o mouse ali sem querer clicar num ponto que não seja o final da linha. Então, aconselho deixar desligado esse ponto próximo, quando o imã estiver acionado, que aí você vai conseguir encontrar o endpoint aqui, ó, né, e poder clicar nele. Depois, o segundo ponto, você clica aqui de novo, e depois você informa a distância que existe entre esses 2 pontos selecionados, que no caso é 13. Então, digito 13, dou um Enter.
Aí ele pergunta se eu quero mudar a escala também dos textos junto com as linhas. Sim, né? Eu não quero que os textos fiquem gigantes e as linhas menores. Então, quando fizer o sim, tá vendo? Meu desenho reduziu bastante. E aí eu tenho que conferir, porque eu posso ter clicado sem querer aqui errado, ou talvez meu desenho não está bem feito e não está com uma largura de parede com o número inteiro. Então eu posso clicar aqui em medir novamente e fazer uma conferência. Será que daqui até aqui tem 13 centímetros agora? Tem. Será que esse banheiro tem os 2,80 de comprimento, que foi programado para ter? Olha lá. E 1,30 de largura? Então tá perfeito. Então meu desenho realmente agora está convertido na escala correta. Outra questão importante a fazer é deixar esse desenho em uma origem que você conheça. Por quê? Se você tiver vários pavimentos na edificação, você vai trazer vários desenhos, cada um correspondente a seu pavimento. E você precisa sobrepor um desenho a outro, não é? Ou seja, eu preciso que o desenho do andar de cima esteja exatamente posicionado na mesma origem que o do andar de baixo, para que haja uma sobreposição entre eles. Como esse aqui já tem um pavimento, né, isso talvez não pareça ser tão importante, mas é ideal que você leve o seu desenho para a origem. Olha aqui as coordenadas que estão mostrando para esse desenho, são gigantescas, porque esse desenho foi feito no AutoCAD e não foi feito, né, esse cuidado em colocar ele próximo da origem, que não é algo que normalmente é tão importante lá. Agora aqui eu vou usar a aba Ferramentas. Tem esse ícone aqui que chama Posicionar Origem, e eu vou escolher um ponto do meu projeto para ser a minha coordenada 00. É claro que se eu tiver outros pavimentos, eu preciso escolher um ponto que exista nos outros andares para que você coincida esse mesmo ponto. Aqui, como só tem esse andar, então tem muita escolha, né? A gente pode escolher no canto do muro, no canto da casa, um local que você vai lembrar depois se precisar ali de importar um novo desenho e posicionar na origem novamente. Então, eu vou colocar aqui no canto do muro, clicar aqui, meu desenho vai ter sumido da tela, porque ele saiu das coordenadas gigantescas e foi lá para o zero. Para poder achar esse desenho, você não precisa mexer com o mouse aqui procurando, você pode vir aqui nesse ícone que chama enquadrar, que é o Alt F7, clicar nele e ele acha o seu desenho de novo e enquadra na tela. E você percebe que ao aproximar aqui do canto do muro, minhas coordenadas tendem a zero, porque realmente eu usei esse canto como a minha origem do projeto. Pronto, feito isso, você pode fechar a aba de desenho aqui, que ela está configurada, e abrir a aba de fiação. Nesse local, o meu desenho vai aparecer. É claro que ele é apenas uma visão do meu desenho, eu não consigo editar esse desenho por aqui, eu teria que voltar lá no arquivo de desenho para poder manipulá-lo, mas isso é proposital, né, para que você não afete o seu projeto e consiga lançar apenas a parte que é importante agora, que é a parte elétrica. Quando você abre essa fiação, né, que é onde está aqui agora, cria-se novas abas para que você possa lançar os elementos elétricos. E essa aba é justamente a aba de lançamento. Aqui nós temos tudo que a gente precisa para poder lançar o nosso projeto. Temos pontos, né, lançamento de quadro de distribuição, quadro de medição, transformadores, escolher qual que é a ligação que a gente vai ter no projeto, se é bifásica, monofásica, se é trifásica. Podemos aqui lançar lâmpadas, lançar tomadas trifásicas, campainhas. Podemos escolher por aqui, por essa lista, o ponto que eu quero lançar. Se eu estiver lançando um conjunto de pontos, ou seja, um interruptor e uma tomada juntos, ou uma tomada de 3 vezes, ou um interruptor de 2 teclas, temos aqui uma lista já cadastrada desses conjuntos, né? Aqui no início a gente escolhe que tipo de rede que a gente estaria lançando, se é uma rede elétrica, lógica, de TV, a altura, qual a posição, se é de teto, se é alta, se é média, se é baixa, se é no piso, para que você na hora que estiver lançando a peça, já apareça aqui uma lista de peças relacionadas à posição que você está querendo trabalhar. Ou seja, para facilitar a nossa vida aqui. Então, por exemplo, se eu quero lançar uma lâmpada de arandela, né, numa altura média ou alta, se eu troco aqui para a posição média ou alta, vai aparecer na minha lista apenas as lâmpadas que estão cadastradas nessa posição, se eu deixar o filtro ligado, para facilitar eu encontrar aquela peça que eu procuro, né, em vez de aparecer lâmpadas de teto juntos com
essas que estão cadastradas à meia altura. Então vamos começar. Como a gente vai começar lançando as lâmpadas, né, eu vou lançar um pouquinho diferente do que foi feito já em aula. Na aula eu expliquei que a ordem não altera aqui, né, o software permite você primeiro lançar o quadro, cadastrar os circuitos, cadastrar os comandos e depois lançar os aparelhos elétricos. Como você pode fazer o inverso, lançar todas as peças elétricas aqui sem fazer um cadastro delas, depois sim lançar o quadro, cadastrar tudo e depois vir de ponto a ponto já escolhendo qual circuito vai ser relacionado a ele. Então, eu vou fazer o inverso agora, lançando justamente os pontos elétricos primeiro. Então, nessa aula, esse é o objetivo inicial da nossa aula 1. Então, aqui, vou deixar como teto a posição. Vou escolher a altura, nosso pé direito é 3 metros, então automaticamente ele reduz 5 aqui para, como se estivesse embutindo ali na laje os nossos pontos, né, nossa caixinha e tudo mais. É claro que teria que estudar o nosso projeto, saber se ele tem, além da laje, né, um forro rebaixado, se você vai baixar essa iluminação para ficar no forro rebaixado, para ter ali um 3D um pouco mais realista, ou se ele já vai ser embutido ali na laje mesmo. Como é um projeto fictício, né, eu não vou levar muito isso em consideração, mas você, ao estiver projetando, né, o seu projeto elétrico, sabendo dessas informações, você vai alterar a altura aqui baseada na sua necessidade. Né, se você vai rebaixar um pouco ali por causa de um forro ou não. Então, deixando aqui em teto, aqui tem vários ícones que te levam ao que você quer lançar, por exemplo, lâmpadas, tem um desenho de uma lâmpada. Como você pode usar aqui essa lista que eu gosto muito de usar aqui, porque fica mais fácil, né, lendo aqui, já de escolher qual a peça que você vai trabalhar. Então, começando com lâmpadas, eu vou lançar esses pontos aqui na minha lâmpada e eu tenho duas formas também. Ou eu lanço só no olho aqui mesmo, né, lançando aqui um ponto elétrico sem me preocupar com a posição exata aqui, de fazer parte do centro do cômodo, ou se eu quiser, né, tiver essa questão de definir exatamente a metade do vão, eu tenho ferramentas que auxiliam nisso. Lembrando que essas posições que eu criei inicialmente, propositalmente eu coloquei essas primeiras aqui só no olho, sem exatidão aqui na distância, enquanto que outras aqui já foi posicionado, quando foi feito o luminotécnico, numa posição central exata. Principalmente para ver agora, né, essa divergência. Né? Então aqui, para eu lançar essa lâmpada de teto, já clicado aqui em lançamento da lâmpada, eu posso usar essa ferramenta aqui, ó, que está com o mouse aqui em cima, que chama ponto médio. O que essa ferramenta faz? Ela não lança o seu ponto elétrico no primeiro ponto que você clica. Eu vou até ativar ela aqui. Ó. Ela vai pedir 2 pontos primeiro, para depois lançar o nosso ponto elétrico na metade da distância entre os 2 pontos. Então, se eu quero encontrar o centro de um cômodo, é só pegar as diagonais dele. Então, se eu clicar aqui no começo, ó, do quarto e lá no cantinho de cima, ele acha lá o centro, a distância média entre esses 2 pontos selecionados. Aí eu vou ligar o F8 aqui para minha peça não ficar com um ângulo fora do padrão, que é horizontal, vertical ou até mesmo 45 graus. Vou posicionar a minha peça aqui, né? Porém, eu tenho que escolher agora o tipo de luminária. Como eu escolhi usar aqui um plafond 30x30 para usar aquele cadastro que foi feito, eu vou aqui nas opções, vou trocar de pasta, vou procurar aquela pasta de cadastro que a gente importou, que é aqui, ó, lâmpadas LED, e aqui vai ter essas mais cinza, mais escuras, as lâmpadas que a gente cadastrou, e dentro delas está aqui o plafond 30x30. Ao clicar nele, lá, ele vai aparecer a simbologia do plafond. Tá vendo que não está coincidindo 100%? Porque o nosso lançamento agora realmente está no meio exato. O outro foi jogado no olho ali, né? Ficou perto, mas né, você não consegue acertar 100%. O que mais que eu posso fazer? Continuar lançando lâmpadas. Olha lá, ele já pede o primeiro ponto do próximo cômodo. Então, se eu pegar uma outra diagonal aqui do banheiro, né, um canto e o outro, eu encontro ali a posição central e vou repetindo isso nos outros ambientes. Ó. Clica aqui. Ó, esse já coincidiu, né? Clico aqui no canto, no outro canto. Coincidiu ali também. Esse eu vou clicar nesse canto aqui, esquerdo superior e direito inferior. Aí eu acho o centro. Aqui eu vou clicar nesse canto aqui, direito superior e esquerdo inferior. Posicionei aqui.
Tem mais esse que acho que não vai coincidir. Esse aqui eu joguei no olho. Olha lá, não vai coincidir. E esse aqui também. Clica num canto, clica no outro. E tá lá os plafons lançados. Vamos lançar os outros pontos elétricos, as outras iluminações, que eu coloquei algumas outras diferentes só para entender aqui, né? Como eu disse, é um Luminotec bem simples, mas que vai poder lançar aqui mais de um tipo de lâmpada para ver as diferenças. Eu quero lançar esses outros pontos, que são pontos decorativos específicos em cima de algum determinado móvel, né? Então aqui na parte da cômoda, aqui no quarto, aqui em cima do balcão de ilha, da cozinha. Então esses pontos não são no centro, né, do ambiente, é em cima do layout do projeto. Então eu vou desligar o ponto médio e vou usar agora a referência mesmo do ponto que já foi pensado antes de vir aqui para o software. Então vou lançar uma outra lâmpada de novo, vou clicar agora aqui, ó lá, com o meu imã ligado, eu consigo achar o centro desse desenho, ó, o centro desse círculo. Achei, porém não é mais um plafond, então vou trocar aqui para um pendente. Eu tenho a opção aqui de um pendente balcão, que também serve aqui para o quarto, vamos usar ele. E aí eu tenho aí, ó, um pendente lançado. Tem outro quarto que tem um pendente também, posso lançar ele aqui, ó lá, apareceu a ferramenta de captura. E vou aproveitar e lançar os 3 pendentes aqui do balcão também. Esses 3 aqui, pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou lançar esse da mesa. Ele vai ser diferente, ele vai ter mais potência, o 3D vai ser um pouquinho diferente. Mas eu vou lançar ele aqui e vou fazer a troca. Troquei por um de mesa. Agora eu vou lançar aqui os mini laser. Então aproxima aqui, acho o centro, lancei. Vou trocar aqui, vou procurar o mini laser. Lá, um MR11 mini laser, mini dicróica, que foi criado, lá, a simbologia mudou. Posso clicar nos outros 3 e lançar, porém eu quero mostrar uma outra opção. Se eu quiser só copiar ele para o lado também funciona, né? Até porque muitas das vezes você vai criar o elétrico aqui, talvez sem ter pensado ele antes numa plataforma anterior, num CAD ou no que seja. Então talvez você só pensou ele na mão ali, entendeu que você vai precisar de uns mini laser diferentes aqui, um guarda-roupa, e aí você mesmo vai lançar e vai copiar aqui uma distância. Então você pode lançar o primeiro, né? E coloca na distância, vem cá, copiar, clique, vai arrastando, e vai posicionando a distância. Eu não sei exatamente a distância que está aqui, sei lá, vou colocar aqui 60 centímetros, é um pouquinho menos, pelo jeito. Vou ver aqui, 3 para trás, mais ou menos 50, uns 67. Então aqui, 57. Então eu posso copiar aqui 57, tá vendo? Então é possível fazer isso, como também é possível lançar em cima de cada ponto se você já tiver pensado isso antes. É que muitas vezes a gente faz um projeto e não faz esse Luminotec antes em outra plataforma, mas tendo isso já pronto facilita a nossa vida, porque aí as posições já estão previamente definidas, né, antes de vir aqui para o software. O que mais que falta aqui? Vamos lançar aqui os nossos T8 de 1,20. Então, eu vou lançar a lâmpada normal, vou clicar aqui no cantinho aqui, e vou escolher ali nossos lâmpadas tubular, tubo LED, T8 de 1,20, que eu cadastrei, posso lançar esse. Eu escolho o ângulo aqui, horizontal, e lanço o terceiro aqui no horizontal. Posso aproveitar e lançar aqui esse LED, perfil de LED aqui. Então, eu cadastrei aqui pra gente um tubo LED, né, uma fita LED aqui, de metro a metro. Eu prefiro lançar metro a metro, porque aí vem na lista material a quantidade em metros, né, que eu estou lançando. Então eu venho aqui, escolho uma opção aqui que eu cadastrei de 15 watts por metro, que é o que a gente está usando muito. E eu tendo aqui agora essa peça de 1 metro, eu posso simplesmente copiar ela aqui, botão direito, copiar, digitar 100 centímetros para frente, digitar 100 de novo para frente, e aí eu cumpri, né, o objetivo que era fazer um perfil de 3 metros. Então eu tenho 3 fitas de 1 metro, totalizando os 3 metros aqui de fita LED. O que é que falta de iluminação, né? Falta aqui esse ponto de espelho, né, que está a altura média, que vai representar como se fosse uma caixinha aqui 4x2 atrás do espelho, para poder conectar ali numa fonte e alimentar uma fita ali no espelho. Então eu vou trocar aqui a posição para uma altura média e vou lançar uma lâmpada de altura média.
Ao clicar aqui para lançar, olha as opções que aparecem para mim. Diminuiu bastante, eu tenho só a opção da arandela ponto espelho. Tem essa simbologia que eu cadastrei. Então aqui agora eu tenho um ponto médio que vai representar ali uma lâmpada LED, né, que vai contornar o espelho. Agora eu posso começar a lançar tomadas interruptores. Então eu vou lançar primeiro as tomadas baixas. Então agora eu vou mudar aqui, né, para a posição baixa e vou escolher um ponto de tomada 2P mais T, que seja por aqui ou que seja aqui através desse ícone de 2P mais T. Então eu venho aqui nesse cantinho, clico nele e vou lançar uma tomada. Vou escolher na minha lista, né, a tomada que a gente vai trabalhar. Então a tomada é de uso geral, 2P mais T de 10 A. E tem tanto essa opção que já vem no software, quanto essa opção que eu cadastrei alterando só o fator de potência de 0,9 para 0,8, que é uma necessidade nossa aqui, nossos cálculos de demanda aqui da região. Então poderia usar esse tranquilo, como pode usar esse já cadastrado com um fator de 0,8. Aqui embaixo aparecem as opções de simbologia. Eu posso usar uma simbologia que vem com a caixinha, posso usar uma simbologia que não tem o desenho da caixinha, só um risquinho aqui, ou um desenho mais simplificado, reduzindo aqui o espaço, né, porque a gente sabe que o projeto elétrico é muito cheio de muita informação, né, então às vezes fica muito poluído. Então quanto menor as nossas simbologias, muitas vezes ajuda bastante a ter mais espaço ali para colocar as informações. Como eu tenho aqui esses outros três que são bem maiores, né, então eu particularmente prefiro essa, já está até igual a que a gente escolhe pelo luminotécnico, porém poderia escolher outras opções sem problema nenhum. Então eu vou lançar aqui as outras tomadas baixas e depois vou dar um exemplo para quem prefere com a simbologia da caixinha, em que é interessante você já embutir ela dentro da parede. Então vou lançar aqui todas as tomadas baixas que a gente tem e deixar uma última para mostrar outra opção, para que vocês possam escolher aí o que vocês preferem. Pronto, eu lancei todos aqui. Se eu voltar nessa aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou lançar de uma forma diferente. Eu vou lançar minha tomada aqui de novo, seleciono a ferramenta tomada, só que aqui embaixo eu vou ligar uma ferramenta de captura diferente. Lá ela chama ponto relativo. Quando eu uso essa ferramenta, eu não vou estar clicando aqui e aparecendo a minha peça. Eu vou clicar em um ponto e descrever a que distância desse ponto eu vou. Então, com esse ponto relativo acionado, né, quando a gente clica num determinado ponto, você vai descrever a que distância desse ponto que realmente vai ser lançada o aparelho, a peça. Então, aqui mostra as coordenadas x, y e z. Ou seja, se eu cliquei nesse ponto aqui e quero embutir dentro da parede, por exemplo, 2,5 cm, 3 cm, que seja, 5 cm, que seja, você vai digitar aqui essas informações. Por exemplo, vou colocar aqui 3 centímetros para a direita, então 3 centímetros positivo, vírgula 0 em Y, ou seja, não quero que minha tomada nem fique mais acima nem abaixo da posição que eu cliquei aqui na tela, vírgula 0 porque eu não quero que essa peça fique acima dos 30 centímetros ou abaixo dos 30 centímetros. Então, quando dá um Enter, o que aconteceu? Olha lá, 3 centímetros para dentro aqui é o local onde eu estou lançando a minha tomada. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu poderia talvez escolher essa opção, tá vendo? Essa opção aí, e aí eu teria, né, aqui uma tomada lançada com a simbologia da caixinha. Qual que é a vantagem de fazer assim? A vantagem de fazer assim é que quando a gente for, deixa eu desligar aqui o ponto relativo, né? Vou copiar aqui para o lado. Quando eu tiver aqui duas peças, né, na mesma parede, quiser fazer uma ligação com o eletroduto na altura baixa, de forma direta, eu vou lançar depois o eletroduto, né? Aqui vou lançar de forma rápida, mas não é a aula de hoje o eletroduto. Mas eu consigo lançar o eletroduto retinho daqui até aqui, ó, e ele ficaria embutido dentro da parede. Sendo que, da outra forma, né, a gente acaba lançando como é acostumado a lançar em projetos elétricos, né, quando fazia à mão, né, que é aquele lançamento em curvatura, para que a curva fique para fora da minha parede, para eu poder colocar a informação aqui dos condutores. Então essa é a maneira que a gente faz em projetos, mas a outra seria uma maneira que ficaria mais compatível com a realidade, se eu for fazer
uma compatibilização dos projetos, exportar um 3D, fazer uma divulgação. Então, ficaria mais realista dessa forma, com a caixinha embutida e com o eletroduto aqui de forma reta embutido na parede, certo? Porém, assim, eu estou lançando de outra forma, mas eu estou mostrando todas as possibilidades para que cada um, né, consiga lançar da forma que achar mais interessante. Então, vou voltar aqui, né, desliguei o ponto relativo e vou voltar a lançar uma lâmpada aqui da forma como eu já estava lançando anteriormente. Opa, lâmpada não, né? Tomada. Lâmpada já fui. Lançar uma tomada aqui com aquela simbologia que a gente já estava lançando anteriormente. Pronto, feito isso, vamos lançar agora outros pontos, por exemplo, vamos lançar as tomadas médias, né? Então aqui em volta da cozinha tem algumas tomadas médias, então eu posso trocar aqui a posição para média, 1,20 de altura, e fazer o lançamento. Ó, vou lançar isso aqui, e é claro que agora, né, ó, se eu deixar os filtros ligados aqui, vai me dar as opções da média. Então, vou escolher aqui ó, um ponto médio com o fator de potência de 0,8 que eu tinha cadastrado. Lancei esse, lanço o próximo igual, lança esse próximo igual, lança esse aqui também igual. Esse aqui já é aquele do micro-ondas, né? Se a gente olhar lá no nosso projeto planejamento aqui, ó, o planejamento é que tem um circuito 11 de forno micro-ondas nesse local. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu estou lançando igual, porém eu vou trocar aqui para um uso específico. Já tem o micro-ondas cadastrado. Então, troca aqui para o micro-ondas, troca a simbologia aqui para ficar uma simbologia compatível com o que a gente já está usando, que é aquela mais simplificada e menor. E agora lança esse último aqui, não mais com micro-ondas, aqui é uma geladeira, então uso geral mesmo, volto para o uso geral. E aí eu lancei já minhas tomadas médias. Existem algumas outras tomadas médias, porém essa tomada média aqui vai ser aquela com 2x, ou seja, aquela caixinha 4x2 que tem 2 pontos de tomada, né? Está atrás da TV, normalmente a gente liga mais de um aparelho ao mesmo tempo. Então aqui vamos prever uma com 2 plugs de tomada de 10 amperes. Como que eu faço isso? Eu não uso mais aqui o ponto, porque o ponto vou lançar apenas peças que tem um ponto só. Para lançar qualquer peça que se repete mais de uma vez, ou tem um conjunto de peças distintas, eu tenho que usar esse conjunto. Então aqui em conjunto eu vou encontrar aqui a tomadas 2P mais T 3 vezes, 4 vezes, eu tenho que achar o 2 vezes aqui, ó. Tomada 2P mais T 2 vezes. Então ao clicar aqui, eu consigo clicar nesse ponto e lançar, né, uma tomada média 2 vezes, até um 2 entre parênteses, fator de potência 0,8, e aí eu consigo fazer o lançamento dessa tomada específica em todos os painéis aqui de TV, tanto da sala quanto desses 2 quartos aqui. Pronto. O que mais que nós temos? Temos algumas tomadas altas, tanto de ar quanto de chuveiro, então vou trocar a posição para alta, 2,20 de altura. Vou escolher tomadas de novo e vou lançar aqui uma tomada alta dentro do banheiro. E é claro, vai aparecer opções tanto de tomada de uso específico quanto de uso geral. Como o nosso é uso específico e é um chuveiro de 6.800 watts que a gente vai escolher, então já vou selecionar isso aqui, trocar aqui a simbologia para ficar na simbologia que a gente está usando, a simplificada, lançar os 2 chuveiros e agora lançar os ar. Esse ar aqui foi programado para ser um ar de 12.000 BTU e os outros quartos menores de 9.000. Então, eu vou aumentar aqui ó, a tela, para ficar mais fácil enxergar, lá, ó. Um ponto de ar, condicionador de ar split 12.000, vou lançar ele aqui, trocar a simbologia, e vou lançar os outros 2 aqui, só que de 9.000, trocar a simbologia, pronto, e esse outro aqui, mesma coisa, de 9.000. Né? O que está faltando agora? Está faltando os conjuntos de interruptor com tomada e os interruptores simples. Então, vamos lançar os interruptores simples primeiro, os que tem um ponto só, que aí a gente não vai lançar como conjunto, e sim como ponto. Então, se eu aumentar o ponto aqui, ó, eu tenho a opção de lançar interruptor simples, como também tenho a opção de lançar interruptor paralelo, tanto de entrada quanto de saída, ou até mesmo interruptor inteligente. Vamos tentar relembrar aqui, em cima do nosso projeto, qual era o planejamento. E, por exemplo, aqui nessa suíte, na entrada aqui na porta, tem um interruptor paralelo que liga a lâmpada central A, e do lado da cama tem um outro interruptor paralelo que desliga e liga esse mesmo
lâmpada A, e ainda o interruptor simples que vai ligar o pendente aqui da cama. Então vamos tentar entender assim, qual que é a nossa prioridade aqui. Ó. Eu tenho um interruptor paralelo de entrada e de saída. Qual a diferença entre os dois, que já foi explicado em sala, né? O de entrada, ele é aquele que recebe a fase, né? Recebe o positivo, a fase, e sai dele 2 retornos que vão para o próximo interruptor, que é o interruptor de saída. Esses 2 retornos entram no interruptor de saída e sai um terceiro retorno que vai ser ligado na lâmpada. Ou seja, o que a gente chama de entrada é aquele que recebe a fase. O que a gente chama de saída é o que não recebe a fase. Ele recebe 2 retornos e sai um terceiro. Então, qual que é a dica? Se você tem um interruptor paralelo associado a um interruptor simples que liga uma outra lâmpada qualquer, você sabe que um interruptor simples precisa de uma fase chegando nele. Então, se aquela fase já chegou dentro daquela caixinha 4x2, aquela fase também já pode ser utilizada pelo interruptor paralelo. Então, aquele interruptor paralelo que está junto com o simples, o ideal é que ele seja o de entrada, porque você economiza a fiação. Já vai uma fase para lá, a fase pode alimentar as 2 teclas ao mesmo tempo. Enquanto aquele outro interruptor que está sozinho, ele não precisa ir para a fase para ele mais, então pode ir só o retorno para ele, e aí você consegue ali, né, reduzir a quantidade de cabos e facilitar a sua ligação. Então, meu conselho é, esse interruptor que está sozinho na entrada do quarto, ele vai ser o de saída quando você analisa a parte elétrica. E o interruptor paralelo de entrada vai ser ali o do lado da cama, porque a gente vai também ligar um interruptor simples na mesma caixinha, certo? Então, usando esse macete, nós vamos lançar aqui o interruptor paralelo de saída. Eu vou lá, escolho o interruptor paralelo de saída, clico nesse local e lanço um aqui, trocando a simbologia, para dar uma simplificada aqui. Pronto, já temos nosso interruptor paralelo. Vamos procurar outros pontos que estão sozinhos. Aqui é um interruptor simples do corredor e aqui um interruptor paralelo que liga essa lâmpada central desse outro quarto. Recapitulando lá, olhando o nosso projeto, olha lá, um interruptor simples F e aqui um interruptor paralelo I que liga essa lâmpada I. Então vai ser um paralelo de saída também. Então, voltando para o nosso software, vamos lançar aqui um interruptor simples aqui no corredor, trocando a simbologia aqui para simplificar, e vamos lançar de novo um paralelo de saída bem aqui na entrada do quarto, já está com a simbologia correta. Vamos ver se tem mais algum interruptor aqui de uma tecla só. Ó, tem um simples na lavanderia. Então, mais um interruptor simples, bem aqui do lado de fora, para acionar essa lâmpada central da lavanderia. O restante dos pontos que estão faltando são pontos em conjunto, que tem ou um interruptor de 2 teclas, 3 teclas inteligente, ou um conjunto com tomada. Então, vamos lançar essas peças agora. Ah, tem mais um simples aqui que é o de frente ao guarda-roupa, né? Então, vamos lançar mais um simples aqui. Opa, selecionei um errado aqui, né? Interruptor simples, não com sensor. Então, interruptor simples aqui, pronto. Agora, vamos lançar os conjuntos. Ó, esse aqui é um interruptor simples de 2 teclas, mais uma tomada média que é no banheiro. Então, vou conjunto e vou procurar essa informação aqui, ó. Então, eu tenho, por exemplo, ó, interruptor simples vezes 2, mais uma tomada. Então, essa é a nossa opção aqui a ser escolhida. Então, eu vou lançar aqui, vou trocar a simbologia para ficar uma simbologia menorzinha, que é o que a gente está acostumado. E aqui eu já vou ter a nossa opção, né, de uma tomada com 2 interruptores simples. Aqui, ó, quase a mesma coisa, uma tomada mais um interruptor simples e um paralelo de entrada, né, do quarto. Então, vou procurar essa opção. Ó, interruptor paralelo de entrada, mais interruptor simples, mais uma tomada. Então, vou lançar aqui essa opção. Vou trocar a simbologia aqui. E aí eu tenho pronto essa peça. Uma outra questão importante é que nesse local aqui do lado da cama, muitas vezes a gente baixa um pouquinho esse interruptor para não ficar de 1,20 de altura. Às vezes coloca 60 de altura, que ele consegue ficar em cima da cômoda ali ainda e fica na altura legal para desligar estando deitado. Então eu posso, sem problema nenhum, selecionar essa peça,
vir aqui nesse Vzinho aqui, que é uma propriedade, ó, clicar aqui em propriedade e editar alguma informação. Por exemplo, já está vendo que a gente está lançando errado, agora que eu percebi, está aqui posição alta, ele foi cadastrado como alta, nem foi como média, então já vou ter que alterar para média e automaticamente alterar aqui para 60 de altura, altura Z. Então ele já vai ficar na altura Z, quando a gente abrir um 3D, vai estar essa posição na altura ali média a 60 de altura. Procurando outra peça agora, temos aqui ó, uma tomada interruptor de uma tecla só para esse banheiro central. Então vamos procurar um conjunto aqui, ó, vamos arrumar aqui agora, né, para não errar mais, média. E aqui eu tenho um conjunto interruptor simples e tomada 2P mais T. Então, interruptor simples, tomada 2P mais T, troca aqui simbologia e pronto, né? Aí, aqueles outros que a gente lançou antes, talvez tinha lançado errado, deixa eu ver isso aqui, ó. Ah, tá, altura média. Esse tá tudo ok, acredito que a gente já tinha lançado todo certo, deixa eu ver esse. Aqui, altura alta, tá vendo que tem um vermelhinho, que já é natural, esse vermelhinho tá acontecendo porque a gente não tem, ó lá, não tem nenhum circuito cadastrado, ó. Não existe um tubo ligado e nem um circuito cadastrado. Mas dependendo, ele vai avisar até, ó lá, que a peça possui um uso inadequado por geometria. O que significa esse erro? É que você está lançando um certo aparelho que deveria estar na altura e está em outra. Então, pelo aquele erro de deixar alto, ele está avisando, ó, esse interruptor é médio, mas ele está no alto. Então, ele te avisa para você perceber ali um lançamento equivocado e nas propriedades você pode só alterar que ele deixa de mostrar essa informação lá. Agora, o erro é só que realmente não tem eletroduto ligado ainda e nem foi cadastrado o circuito para esse interruptor, né? Mas não tem mais o problema da altura ali, ok? Continuando, então, aqui eu tenho mais uma tomada com interruptor simples. O que eu posso fazer? Lançar de novo uma tomada de interruptor simples ou tem a opção, gente, de ficar copiando. Então, muitas das vezes a gente acaba fazendo um projeto novo usando um projeto antigo do lado para ficar puxando algumas informações, que às vezes é até mais rápido copiar e colar aqui, ó, do que entrar numa lista, procurar na lista e lançar aquele aparelho elétrico. Então também tem essa opção, é muito simples o uso do software aí, porque eu tenho diversas opções para escolher o que eu prefiro. Aqui agora tem um interruptor de 3 teclas inteligente, então eu vou em conjunto, lá no final tem um interruptor inteligente de 3 teclas, vou lançar ele aqui, vou mudar a simbologia para diminuir um pouquinho. Ó, eu tenho a simbologia aqui mais simplificada. Pronto, né? Tá na altura média, não vai informar um erro. Aqui eu tenho um interruptor de 2 teclas simples. Então eu vou no interruptor, olha lá, simples 2x. Vamos lançar ele aqui, trocar a simbologia. Infelizmente a gente não tem essa simbologia aqui, ó, não cadastrei. Então as simbologias que a gente tem ou é com a caixinha assim, né? Ou é dessa forma, ou é bem grande. Então é melhor essa opção aqui que a gente tem entre as 6 opções aqui disponibilizadas. Procurando aqui se está faltando mais alguma coisa. Aqui, ó, é aquele mesmo lá do outro quarto, tomada, interruptor simples e um interruptor paralelo de entrada. Então, interruptor paralelo de entrada, interruptor simples mais uma tomada 2P mais T. Lembrando que nesse local, né, a gente tinha cadastrado aqui deixar em médio, mas sugerir uma altura só de 60 para ficar ali mais fácil para desligar, né, deitado na cama. Continuando aqui, vamos observar se tem algum ponto faltando. Tá tudo lançado. Aqui falta, ó, a tomada específica da máquina de secar. Então vou lançar. Aqui é já um outro erro que o software tem. Ele é cadastrado a tomadas de máquina de lavar e de secar na altura baixa. E a gente é acostumado aqui a posicionar na altura média. Então, quando você tentar lançar aqui uma tomada nesse local na altura média, ele não vai me dar a opção de máquina de lavar roupa ou de secar roupa. Eu teria que desligar o filtro para, dentro das opções agora, encontrar
a lavadora ou a secadora de roupa, ou lançar como baixa mesmo e depois editar. Né? O ideal é mexer nas configurações e já criar essa peça na altura média. O ideal é isso, mas como não mexi lá no cadastro, então vamos deixar dessa forma. Vai ficar com aquele aviso de erro. Possível uso de peça inadequada por geometria. Por quê? Eu estou lançando uma tomada de máquina de secar que para o software deveria estar a 30 centímetros do chão, só que eu estou lançando a 1,20 do chão, com a altura média. Então vai ficar esse conflito de informação, vai ficar um aviso, porém você pode concluir o projeto, vai calcular normal o circuito, vai calcular tudo, mas vai ficar avisando que você está tendo uma incompatibilidade entre a altura que deveria ficar e a altura que você escolheu. Mas algum aqui tem aqui aquele ponto de tomada alta que é do exaustor. Então vou mudar para alta e vou lançar um ponto de tomada bem aqui no alto. E esse ponto de tomada não é de uso específico. Vou ligar o filtro de novo para ter menos opções de tomadas que podem ficar no alto. Tem chuveiros, ar-condicionado e tomadas de uso geral. Então vamos optar pela tomada de uso geral, porque o exaustor ele não tem uma potência alta, ele pode ser usado em tomada de uso geral sem nenhum problema, só tem que ficar na posição alta ali para poder ser instalado o nosso aparelho. Então, com todas as peças lançadas, vamos encerrar essa primeira aula. Na próxima aula já vamos começar a distribuir os eletrodutos, criar aqui o quadro, né? Colocar os circuitos cadastrados, os comandos e fazer a distribuição dos eletrodutos conforme previsto aqui no nosso projeto, nessa previsão de distribuição de eletrodutos. Ok? Então, até a nossa próxima aula.